Estimados amigos, camaradas, uma forte saudação a todos os presentes, aos trabalhadores e ao povo do Concelho de Coimbra, aos membros do Partido Comunista Português, do Partido Ecologista aos Verdes, da Intervenção Democrática, a todos os independentes que estão connosco neste grande projeto unitário que é a CDU. Uma saudação especial aos primeiros candidatos que hoje aqui se apresentam para um novo mandato às eleições autárquicas do próximo outubro. A Francisco Queiroz, atual vereador e candidato à presidência da Câmara Municipal de Coimbra, um experimentado e competente eleito da CDU com obra feita nas autarquias, com proximidade aos problemas dos trabalhadores, com experiência em importantes lutas da população. Trabalho e obra realizados numa situação de minoria, assumindo tarefas executivas, sem perder a independência política, mas não desperdiçando uma só oportunidade para contribuir decisivamente para o bem-estar e melhoria das condições de vida das populações. A Manel Pires da Rocha, cabeça de lista à Assembleia Municipal, um homem que o Distrito de Coimbra conhece e reconhece, com provas dadas no ensino artístico, no desenvolvimento do trabalho artístico e cultural, na luta pela liberdade e criação artística e pelo direito à criação e fruição cultural. Dois candidatos que são rosto de expressão da ação e realização de um amplo coletivo da CDU que se orgulha do trabalho e obra dos seus eleitos no Concelho de Coimbra, nomeadamente a partir da posição de responsabilidades assumidas ao nível do Executivo Municipal, desde logo no domínio da habitação. Como aqui se mostrou, Coimbra tem hoje em curso o maior volume de obras de requalificação e reabilitação das habitações municipais dos últimos anos, graças à ação e determinação constante da variação da CDU, que permitiu dar outra centralidade à habitação nas políticas municipais do Concelho. Uma centralidade que se projeta no futuro com a aprovação da Estratégia Local de Habitação, que evidenciou as enormes carências habitacionais do Concelho, a exigir para lá da esfera da autarquia, sobretudo, a assunção de responsabilidades do Estado, a quem incumbe o cumprimento constitucional do direito à habitação. Uma ação que se alarga à área dos transportes, onde, pela reivindicação e intervenção constante da CDU, também a este nível foi possível não só inverter o rumo de desmantelamento do Serviço Público Municipal de Transportes, como garantir o seu reforço com o aumento significativo de veículos e de pessoal e o alargamento da rede. O importante avanço alcançado no plano dos espaços sociais que foi conquistado pela ação da CDU, com inegável impacto positivo no ambiente e nos rendimentos familiares, particularmente visível nas áreas metropolitanas, precisa de ter, como defendemos, uma aplicação mais expressiva, quer aqui em Coimbra, quer no resto do país. Coimbra tem hoje também um serviço municipal médico-veterinário, já aqui referido, mais reforçado e mais qualificado. A ação e intervenção coletiva da CDU, que tem sido decisiva para obrigar a Câmara Municipal a caminhos de avanço, nomeadamente no reforço de verbas para as freguesias, na concretização das obras protocolares e que se encontravam há longos anos nas gavetas dos gabinetes, em medidas concretas para a cultura e associações culturais, na inversão do caminho da privatização das refeições escolares. Também as freguesias CDU têm uma intervenção diferenciada, reconhecida, aliás, de proximidade e progresso. As freguesias de gestão CDU em Coimbra transformaram-se em lugares apetecíveis, dotados de equipamentos. Estamos confiantes que em Coimbra poderemos reforçar em votos eleitos e em juntas de freguesia maioria CDU, com a garantia que a força dada à CDU será retribuída em honestidade de trabalho e competência, serviço público, entrega à causa do bem comum e da melhoria das condições de vida das populações. Vamos para estas eleições com a confiança de quem provou ser capaz de se assumir como uma voz indispensável na defesa dos interesses das populações deste Concelho de Coimbra e desta região. Estamos nestas eleições prestando contas do trabalho realizado, porque temos trabalho e intervenção para apresentar.
Estamos nestas eleições não fixados em artimanhas para, à conta de promessas e demagogia, ganhar votos, mas sim debatendo e procurando as melhores soluções para o concelho e para a região, porque somos uma força de projeto e com projeto. Fazendo com a participação das populações, porque esse é o nosso principal compromisso e por ele respondemos a cada momento, no início, durante e no fim dos mandatos. Estamos nestas eleições ampliando contactos, alargando comprometimento para com a CDU e o seu projeto, muitos milhares de homens e mulheres sem partido que encontram aqui no espaço para contribuírem para o progresso e desenvolvimento das suas terras. Estamos nestas eleições dando cara por um projeto, afirmando com orgulho uma sigla e um símbolo, com a segurança de que podemos fazer de rosto erguido sem nada esconder. Questão tão mais importante quando por aí vemos essa proliferação de chamadas listas de independentes que, na sua generalidade, são o refúgio de compromissos pouco transparentes, de coligações partidárias encapotadas, de projetos e interesses económicos ou de meras ambições pessoais. É ver por aí a multiplicação de anúncios em concelhos não muito longe daqui. É ver por aí os que, saltando de lista em lista, de partidos diversos, os que, anunciados ontem como candidatos de um partido, hoje se pavoneiam como independentes para ficarmos conversados sobre putativas independências. Sim, a CDU é um espaço de participação democrática e de convergência unitária, aberta à participação de milhares, cerca de 12 mil em 2017, de cidadãos sem filiação partidária. Não erraremos se afirmarmos que na CDU, nas suas listas, há muitos independentes, há mais independentes do que nas falsamente designadas listas de independentes. Estamos nestas eleições afirmando e defendendo que o poder local tem e ainda preserva o seu caráter participado, democrático, colegial e plural. Um poder local identificado com o que Abril representou e em contraponto àqueles em que alguns do PS e PSD, mas não só, querem ver transformados quando ambicionam adulterar o sistema eleitoral para garantir poderes absolutos, maiorias artificiais, presidencialismo exacerbado. Coimbra é bem o exemplo do que as populações e a democracia perderiam com estes projetos de afastar os órgãos autárquicos, todos os que não são da força maioritária. Coimbra é bem o exemplo do valor plural do poder local e do que este concelho ganha com a presença dos vereadores eleitos pela CDU. Ou quando imaginam num poder local reduzido na sua autonomia administrativa e financeira, estrutura apendicular da administração central, transformada em mero empreiteiro do governo e dos seus ministérios, ou mero prolongamento e reprodutor da política direita que a partir do poder central impõe. Estamos nestas eleições afirmando o valor do poder local democrático enquanto conquista de Abril. De facto, somos uma força que, como nenhuma outra, valoriza e se identifica com a inovadora e singular matriz do poder autárquico nascido com a Revolução de Abril, ou seja, um poder local verdadeiramente representativo das populações. Um poder local amplamente participado e plural, dotado de uma efetiva autonomia administrativa e financeira, expressão de um efetivo poder das populações. Estamos nestas eleições afirmando que na política não são todos iguais, que é preciso exercer o poder servindo as populações, respondendo às suas aspirações, inscrevendo como prioridade o interesse coletivo, mostrando que a resposta aos problemas, mais do que um dever do poder, que o é sobretudo um direito das populações que devem exigir ver correspondido. A defesa do poder local, as suas condições de exercício, olhado pelo lado do que deles devem beneficiar as populações, é uma questão tão importante quando se mantém presente a partir do PS e com a ativa cumplicidade do PSD e CDS, acolitados por Chega e Iniciativa Liberal, orientações para o diminuir. E quando não, com uma mãozinha do BE numa ou noutra matéria, como agora já vimos, ao rejeitar o projeto do PCP
para a reposição das freguesias roubadas. Não é sério falar de descentralização quando se persiste em negar a regionalização, suportados em simulacros com os da chamada democratização das CCDRs, de facto um logro e uma farsa que não resiste a qualquer avaliação feita com o mínimo de honestidade política. Não é sério falar de descentralização ou de proximidade quando se recusa a reposição das freguesias extintas no período da Troika, impedindo uma vez mais, como ainda na sexta-feira passada se confirmou com a votação final da legislação sobre freguesias, que em 2021 se realizem eleições que deem corpo à vontade expressa pelas populações que se pronunciam pela sua devolução. Não é sério falar de descentralização quando, em nome de uma alegada transferência de competências, o que está em curso é, sobretudo, um processo de desresponsabilização do Estado em áreas diversas, ainda por cima subfinanciadas, traduzindo de facto uma transferência de encargos para os municípios e um ataque a direitos essenciais e de natureza universal em áreas que são funções sociais do Estado. Não é sério falar de descentralização quando se mantém as autarquias num lugar menor na gestão dos fundos comunitários, quando se consolida a centralização como método e critério crucial nessa gestão, quando se ignoram situações diferenciadas ou quando se usam esses recursos para chantagear o poder local, para o levar a assumir competências que deviam competir e caber à administração central. CDU, a força de esquerda que dá voz e expressão a interesses, aspirações e direitos dos trabalhadores e das populações, que se bate pelo direito aos serviços públicos de qualidade, pelo direito à educação, à cultura, pelo direito à saúde e à proteção social, pela preservação do ambiente e do património natural, pelo direito à habitação e aos transportes, agindo e dinamizando a luta, mas também propondo e avançando soluções. É esse o nosso compromisso, o de prosseguir uma intervenção distintiva, que faz da CDU uma força associada ao qual de melhor se faz no poder local, com o objetivo de garantir às populações uma vida melhor, futuro de confiança. É este sentido e mensagem que a CDU projeta, combatendo e contrariando as desesperanças que os tempos difíceis que vivemos tendem a animar. Tempos que se desejam vencer e em que a CDU esteve onde devia estar, com as populações, com os trabalhadores, a responder à epidemia, a combater o medo, a proteger a saúde e os direitos, a promover o gosto de viver. Num período em que a epidemia e para lá dela se avolumam problemas de dimensão económica e social, onde pesam os graves problemas como o desemprego, o retrocesso nas condições de vida de milhares de portugueses, o avolumar dos problemas dos micro, pequenos e médios empresários, a precariedade no trabalho e na vida, uma ampliada pobreza, mais importante e decisiva é a presença e intervenção da CDU. Por isso, as próximas eleições autárquicas constituem uma batalha política de grande importância, também pelo que podem contribuir para dar força à luta que travamos no plano nacional, em defesa da melhoria das condições de vida do povo e pela solução dos grandes problemas do país. O país andou para trás e os crónicos problemas que enfrenta, acumulados por décadas de política de direita de sucessivos governos do PS, PSD e CDS, estão hoje mais agravados e a precisar de outra resposta aos problemas. Temos problemas de fundo, mas é uma evidência que no imediato precisamos travar e inverter as situações de pobreza que invadem muitos lares, criar emprego, assegurar e valorizar direitos e salários degradados, condição para o crescimento económico e assegurar as condições para o desenvolvimento da atividade económica, social e cultural, garantindo as condições de prevenção e proteção da saúde pública. Precisamos de um país a trabalhar em pleno e em segurança, e isso exige mais vacinação, rastreio, testagem, buscando outras soluções que não apenas as impostas pela União Europeia e as multinacionais farmacêuticas. Sim, Portugal precisa de recuperar urgentemente os níveis de produção, de emprego, de salários, das condições de vida e inverter a situação que está já marcada pela recessão económica. De facto,
O país precisa de dar outra urgência e ritmo à vacinação de todos, superando a carência de profissionais e de vacinas. Portugal não pode continuar a estratégia de seguidismo que imperou até aqui e que impede o país de ter acesso às vacinas de que necessita, ao não procurar diversificar a compra de outras vacinas já referenciadas pela Organização Mundial de Saúde. Precisa de medidas e políticas para responder aos problemas dos trabalhadores atingidos pela arbitrariedade da exploração que tudo sacrifica à acumulação do lucro. Alguns descobriram agora que há odemiras de exploração desenfreada em Portugal. Fazem-se de novas e choram lágrimas de hipocrisia e cinismo, como é o caso do PSD e CDS. São os mesmos que, juntamente com o PS, têm nas últimas décadas promovido a mais desbragada ofensiva contra os direitos laborais. Esses mesmos que agora também, como o Chega e a IEL, fazem uma frente unida com o PS contra qualquer proposta do PCP que vise salvaguardar os direitos dos trabalhadores, que se opõem à revogação das normas gravosas do Código do Trabalho, e tudo fazem para desregular e precarizar as relações de trabalho. Eles sabem há muito que Odmira é apenas uma parte da realidade mais larga, onde a violação dos direitos dos trabalhadores, as manobras obscuras de empresas de trabalho temporário, as condições de habitação e de saúde degradadas, as máfias, são uma prática corrente que afeta milhares de trabalhadores e que atinge em particular imigrantes. E não se pense que este é um problema apenas do setor agrícola ou de uma só região. Não. A situação atravessa várias regiões do país e vários setores. Nos grandes centros urbanos temos as novas praças da jorna digitais, onde as plataformas e muitas das empresas que promovem o teletrabalho navegam o seu bel prazer, sem restrições ou limitações, a uma exploração brutal, garantindo lucros de milhões em todos os carrinhos da atividade que articulam. Realidades que não se combatem com proclamações genéricas, com cimeiras como a recente da União Europeia sobre o social, que são férteis a traçar objetivos bondosos para futuros que nunca chegam nem nunca chegarão, pelas falsas soluções que preconizam, porque o que visam é continuar a legitimar a desregulação do trabalho, a facilitação dos despedimentos, a contenção da evolução dos salários. É preciso responder também aos problemas mais urgentes, sem submissão a opções como as do déficit, que na prática conduzem aqui os apoios e medidas que podem e devem ser tomadas, muitas das quais com expressão no Orçamento do Estado, continuem a ser arrastadas ou pervertidas pelo Governo do PS. Sim, são várias as situações que se arrastam sem concretização. Situações que uma parte significativa da população de Coimbra sente, pelas funções que desempenha e pelo seu central papel regional em áreas como a saúde, a educação e outros serviços públicos. Por exemplo, é só para ilustrar, o subsídio de risco na saúde e setores essenciais ainda só chegou a uma parte de trabalhadores quando devia ter abrangido todos trabalhadores e forças de segurança. Os investimentos na saúde, particularmente nos hospitais, de equipamentos dos centros de saúde, continuam adiados ou em parte incerta. Sobre as contratações nas diversas áreas da administração pública, há mais necessidades do que contratações efetuadas e mais atrasos do que prazos cumpridos. Mesmo em relação aos enfermeiros, as vagas abertas na semana passada deixam 966 enfermeiros contratados temporariamente sem perspectiva de futuro quando se acabarem os contratos. Na verdade, aquilo que ficou inscrito no orçamento, dependente da execução do Governo, tarda em ver a luz do dia. Em contrapartida, as medidas de aplicação direta propostas pelo PCP no Orçamento do Estado, que não dependem da sua execução, da execução do Governo, aí estão a produzir os impactos positivos na vida dos trabalhadores e do povo. 1.200.000 pensionistas com o aumento das pensões, 300.000 trabalhadores em layoff, que com o Orçamento Suplementar 2020 tinham salários cortados e com a proposta do PCP têm os salários pagos por inteiro. São também 18.927 crianças com creche gratuita, graças à proposta do Partido Comunista Português.
É preciso responder à situação atual, enfrentando os problemas acumulados, fazê-lo rompendo com a política direita que está na sua origem e encetar um rumo de recuperação e desenvolvimento com outra política, uma política alternativa, patriótica e de esquerda. Não vamos lá com as opções contidas no plano de estabilidade que o Governo apresentou em Bruxelas para os próximos anos, onde a recuperação económica e os investimentos são condicionados e submetidos ao colete de forças dos critérios restritivos do Tratado Orçamental. E não será também com o Programa de Recuperação e Resiliência, essa bazuca de milhões e milhões, que vai dar resposta aos grandes problemas submetido que está aos critérios, aos objetivos impostos a partir do exterior e não a partir das necessidades e problemas que o país enfrenta. Caros amigos, camaradas, quem nos conhece sabe que pode contar connosco, com o empenhamento dos nossos eleitos, a sua dedicação ao serviço das populações e do desenvolvimento. Por isso dizemos com toda a convicção que em toda a parte a CDU vale a pena. Vale a pena pelo trabalho positivo e eficaz que a CDU desenvolve, pelas suas propostas, pela seriedade, isenção e sentido de responsabilidade que os eleitos da CDU colocam no exercício das suas funções, pela voz que dá nas autarquias aos problemas, aspirações e reclamações das populações. Sim, nós admitimos que outras candidaturas tenham também ideias. A grande diferença é que a CDU é a única força que apresenta um projeto sustentado no trabalho, na honestidade, na competência. Vale a pena votar CDU. Viva a CDU!